E aí, pessoas, tudo bem? Agora daremos continuidade à aula de razão e proporção, tá? Então preste atenção. Na primeira aula, nós vimos o conceito de razão, o conceito de proporção, resolvemos exercícios, tá? E vimos a parte de divisão diretamente proporcional. Agora nós veremos divisão inversamente proporcional, tá? A partir do seguinte exemplo. Vamos lá. Exemplo, tá? Dividir o número 590, certo? Em partes inversamente proporcionais a os números 2, 5 e 7, tá? Então a gente vai dividir o número 590 em 3 partes proporcionais a 2, 5 e 7, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu vou dividir inversamente proporcional. Ou seja, o que significa inverso? O inverso de um número. Nesse caso, vai ficar assim, ó. Olha para cá. Inverso. Inverso. Tá? Inverso. O que é o inverso de 2? Vai ser 1/2. 1/2. Tá? O inverso de 5, 1/5. O inverso de 7, 1/7. Tá? Então, na divisão inversamente proporcional, nós fazemos o inverso dos números dados. Não é? Deu uma travada na garganta aqui. Tá? Então, vamos lá. A partir daqui, galera, a gente desenrola a questão. Ó, a gente sabe que vai dividir em 3 partes, ou seja, parte A, parte B e parte C. E a soma dessas partes dá quanto? 590, tá? Onde, cadê o orange? Tá aqui. Onde A está para quanto? A está para 2, que nesse caso, como é o inverso, A está para 1/2, certo? B está para 5, só que como é o inverso, B está para 1/5. E C está para quanto? 1/7. Certo? Onde vocês podem perceber que para continuar os cálculos, a gente precisa do mínimo múltiplo comum entre esses números, ou seja, calcular o MMC de 2, 5 e 7. Vamos calcular o MMC de 2, 5 e 7, tá? 2, 5 e 7. Vocês podem perceber que 2, 5 e 7 são números primos. Então, o MMC vai ser o resultado do produto entre eles, ou seja, o resultado aqui vai ser quanto? 70. Lembrando que o MMC, para resolver, se não fossem números primos, é só começar a dividir. Por exemplo, a gente começa por baixo aqui, por 2. Aí divide todo mundo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Por 5 não pode, então repete. Por 7 não pode, então repete o 7. Qual é o número mais próximo agora? 5, tá? 5 dividido, 1 repete. 5 dividido por 5, 1. O 7 não pode, repete. E por último, 7. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 7 dá 70. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 7 é 70. Aí a gente faz assim, galera. Ó, A mais B mais C sobre, ó, 70, tá? 70, olha a propriedade. 70 dividido por 2, 35 vezes 1, 35. Mais 70 dividido por 5, 14 vezes 1, 14. Mais 70 dividido por 7, 10. Porque 10 vezes 1,
10 aí, né? Igual ao quê? Igual a 590, tá? Então, a equação fica como? Cadê o azul? Tá aqui. A equação fica como? Ó, A mais B mais C igual a 590 dividido por, vamos lá, 35 mais 14 dá 49 mais 10, 59 por 70, tá? Lembrando que aqui, galera, existe o número 1, tá? Então, quando a gente for passar isso aqui para cá, vai ter que conservar, opa, volta. A gente vai ter que conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Vamos colocar aqui do outro lado, ó. A mais B mais C. A mais B mais C igual a 590 vezes. Conservou o primeiro, 590, e multiplica pelo inverso do segundo, que é o quê? 70 sobre 59. 70 sobre 59. Galera, a gente pode simplificar alguma coisa aqui? Pode. Ó, dividir esse e esse por 59. Aqui fica 1 e aqui fica 10, não é? Então, A mais B mais C vai ser igual a 10 vezes 70 dá 700. O que significa esses 700, galera? É o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Vocês viram na parte 1 da aula. Constante de proporcionalidade. Tá? Razão e proporção. Onde? Vamos lá. Agora que a gente encontrou a constante de proporcionalidade, a gente pode encontrar as proporções para A, B e C. Vamos lá. A está para quanto? A está para, olhe, 1 sobre 2. Olha as igualdades. A igualdade 1, a outra e a outra. Ou seja, A está para 1 meio igual a constante 700. Isso aqui está multiplicando. Ou seja, A vai ser igual a 700 vezes 1 sobre 2, que vai ser quanto? 700 vezes 1 dividido por 2, 350, tá? Então, A igual a 350. A gente já encontrou o valor de A. E agora vamos fazer do mesmo jeito para B e C. Ó, B está para 1/5, não é? 1/5. Então, igual a 700, que fica, vamos lá, 700 vezes 1/5. Vai dar 700 vezes 1, 700, dividido por 5, 140. Então, B é igual a 140. E C? Vamos para C. C está para 1 sobre 7. Igual a 700 aqui, ó. Então, C vai ser igual a... Galera, 700 dividido por 7 dá quanto? 100. Encontramos o valor de C. Ou seja, a gente dividiu 590 de uma forma inversamente proporcional aos números 2, 5 e 7. Ou seja, aos inversos desses números. E dá para perceber que na aula 1, na parte 1, a gente viu que no diretamente proporcional, para o número 2, o resultado foi menor. Só que como agora é o resultado inversamente proporcional, o resultado maior ficou para o número 2.
Tá vendo aí, galera, como não é difícil, como esse conteúdo é bem simples de uma certa forma, tá? É só saber trabalhar o conteúdo, tá? Então, fiquem atentos nas próximas aulas.